Olá, bem-vindos ao nosso curso de grego antigo. Na aula de hoje, aula 2, nós vamos falar sobre algumas particularidades que existem na língua grega, né, que é importante a gente saber antes da gente começar a efetivamente estudar esse idioma. Então, se você chegou aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo. Vamos primeiramente falar sobre algumas questões de fonética dentro da língua grega. A gente viu na aula passada o alfabeto e como se comporta as letras, como se comportam as letras, né, referente ao som que elas produzem. Mas hoje a gente vai ver que algumas letras podem ter sons diferentes dependendo da situação. A primeira letra que eu vou chamar a atenção na aula de hoje é a letra gama. A gente viu o alfabeto, a gente viu a letra gama, vai ter som de G, de gato. Tá? E é sempre esse som gutural. Quando eu falo gutural, quer dizer que o som é produzido na garganta. Então esse G de ga, ge, gi, go, gu. Esse G que é feito aqui na garganta. Porque em português a gente tem o G com o som da garganta e o G com o som de J, né? Girafa, por exemplo, gente, né? Tudo com G com som de J. E a gente tem o G com o som da garganta, gato. Em grego, esse G sempre vai ter o som da garganta, sempre gutural. Então, por exemplo, já para a gente ver algumas palavras, nossas primeiras palavras já escritas em grego, nós temos a palavra gyné. Gyné é mulher. E repara, interessante, é dessa palavra gyné e surgem palavras em português como ginecologista ou ginecologia. É a área da medicina que estuda a mulher, né, o aparelho reprodutor feminino. Vem do grego gyné. Então já repara, o gama, som de G gutural, que é o Y, som de U do francês. Esse U, como a gente faz de novo? Como é que a gente faz esse som de U? Faz a boca do U, como se você fosse falar U. Mas no lugar de falar U, você fala I. Aí fica U. Então, U. Que é a letra N, som de N. E a letra ETA, som de E longo. E nós aqui temos um acento, que é um acento agudo. A língua grega tem acentos também, igual ao português. A gente vai falar deles ainda na aula de hoje. Tá? Então, gyné, mulher. É um som de G da garganta, né? Gyné. Não é gyné, gyné. G gutural. Agora, quando essa letra gama estiver na frente de uma outra letra gutural, ela não vai ter mais som de G. Quais são as letras guturais do alfabeto grego? O próprio gama. Nós temos também letra kappa, também é gutural, letra kappa, som de K. Letra ki, tem também o som de K da garganta, mas com um pouquinho de sopro, de aspiração. Ki, kappa, som de K. Ki, som de Ki, né? Som de K, mas com um pouquinho de aspiração. Também é uma gutural. E Xi. Xi também é uma gutural. Então, quando o gama vier na frente dessas quatro letras, ele não vai ter som de gama. Ele vai ter som de N. Por exemplo, mais uma palavra grega pra gente, pro nosso vocabulário. Ó. Palavra angelos. Angelos. Angelos quer dizer mensageiro. Mais tarde ela vai assumir o significado de anjo, que é o que a gente conhece hoje, né? Anjo. Anjo nada mais é do que um mensageiro. No grego clássico, né, essa palavra tem significado, mensageiro. Angelos. Então repara, temos aqui a letra alfa, som de A. Temos aqui, ó, duas letras gama. Repara,
Então eu tenho um gama na frente de um outro gama, que é uma gutural. Então esse primeiro gama vai ter som de N. Então é angelos. Tá? O segundo gama vai ter o som do gama normal. Então letra epsilon, som de E. Letra lambda, som de L. Letra ômicron, som de O. E letra sigma, som de S. Repara, como eu falei, o sigma, quando vem no final da palavra, ele tem esse formato. Tá? O sigma minúsculo, a gente viu que ele é assim. Mas quando ele vem no final da palavra, ele vai ter essa forma aqui, mais parecida com S. Repara, nós temos em cima da letra alfa esse traço reto, que é um acento, igual aqui no eta, é um acento agudo, tá? Igual ao acento do português. E do lado do acento agudo nós temos uma cobrinha. Tá? Essa cobrinha é chamada de espírito. E eu vou falar na aula de hoje sobre o espírito. Então, não se preocupe, se aquiete, que a gente vai ver também os espíritos nessa aula. Mas enfim. Então, gama, antes de gama, vai ter som de N. Antes de capa, por exemplo, essa palavra. Aqui, ó. Encrypto. Encrypto. Aqui, ó. Nós temos epsilon, som de E. Nós temos aqui, ó, o gama na frente do kappa, que é uma gutural. Então, o gama vai ter som de N. Então, kappa, som de K. Rho, som de R. Y, som de U. Pi, som de P. Tau, som de T. E ômega, som de O. Então, encrypto. Então, repara, ó, nós temos em cima do epsilon o mesmo símbolo aqui do alfa, o espírito. A gente vai ver o espírito daqui a pouco. Por enquanto, a gente só está prestando atenção na letra gama. Então, letra gama, antes de uma gutural, vai ter som de N. Encrypto. Um verbo esconder. Encrypto. Aí que vem do português criptografia, né? Criptografar. Na frente do que também vai ter som de N. Synkaino. Synkaino. Gama na frente do que é uma gutural, som de N. Synkaino. É um verbo também, é o verbo alegrar-se com alguma coisa. E na frente do que se também vai ter som de N. Por exemplo, enxilos. Enxilos. Aqui, ó. Xi, uma gutural. Gama na frente do que se, som de N. Enxilos. Esse é um adjetivo, quer dizer talhado em madeira. Tá? Literalmente é isso, talhado em madeira. Seguindo então a nossa aula, o próximo tópico que a gente vai falar são os ditongos. Tá? Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Em grego também é a mesma definição. Os ditongos eles vão se dividir em duas categorias. Os ditongos próprios e os ditongos impróprios. Então, nos ditongos próprios, nós temos a pronúncia das duas vogais do ditongo. E nos ditongos impróprios, apesar de eu ter duas vogais, o som resultante é uma vogal só. Então, vamos lá. Os ditongos no grego, eles são sempre decrescentes. Isso quer dizer que eu sempre vou ter o som mais forte na primeira vogal. Ele pode ser formado com o iota, todas as outras vogais com iota. Então, por exemplo, eu posso ter esse ditongo, ai, vogal alfa, vogal iota, ler ai. Eu posso ter o ditongo com a vogal epsilon e a vogal iota, ei. Eu posso ter o ditongo com a vogal ômicron e a vogal iota, oi. Eu posso ter o ditongo com a vogal y e a vogal iota, ui. E eu também posso ter ditongos formados com a vogal y. Então posso ter, por exemplo,
esse ditongo, vogal alfa com Y, au. Eu posso ter esse ditongo, vogal epsilon com Y, eu. Eu posso ter esse ditongo, vogal eta com Y, também se fala eu, tá? Aqui eu, vogal breve, a gente fala eu, vogal longa, eu. Esses detalhes assim de pronúncia eu não vou me atentar muito quando a gente estiver trabalhando os textos, eles não são tão importantes assim, tá? Mas é importante saber, na vogal epsilon, vogal breve, eu, vogal eta, vogal longa, eu. E também a gente pode formar com a vogal ômega e a vogal Y, né? Ou. Repara que quando eu tenho um ditongo, né, com a vogal Y no final, essa vogal Y, ela não vai ter mais o som do U, e sim o som do U. Au, eu, ou. Tá? Ela vai passar a ter o som do U normal, tá? Onde ela está num ditongo. Onde ela está sozinha, som de U. Tá? Quando ela está no início do ditongo, som de U também. Ui. Os impróprios, como eu falei, vão ser aqueles ditongos que vão ter um som só. No caso dos ditongos com Y, eu tenho um ditongo especial que é formado com ômicron e com o Y, que é esse aqui, e vai ter som de U. Apesar de eu ter duas vogais aqui, vai ter um som só, o som de U. Para quem faz as aulas de francês, sabe que em francês, quando eu tenho a vogal O e a vogal U, também vai ter um som só, de U. Tá? Grego vai ser a mesma coisa. Ômicron com Y, som de U. Por isso que ele é impróprio, tem um som só. E aqui nos ditongos com o iota, vai acontecer um fenômeno que é comum do grego ático, que é o dialeto que a gente está aprendendo agora, primeiramente, que era o dialeto falado em Atenas. No grego ático, os ditongos de iota, quando a primeira vogal for uma vogal longa, vai acontecer o que a gente chama de iota subscrito. Então, por exemplo, se eu tenho o alfa, a gente viu que a vogal alfa ela pode ser breve e ela pode ser longa, depende da palavra. Quando essa vogal alfa for longa e logo depois vier um iota, esse iota ele passa a ser grafado, escrito embaixo da vogal alfa. E quando a gente for ler, a gente não lê mais como ai, como um ditongo ai. A gente lê como a, como uma letra só, letra A. Isso é o fenômeno do ático. Mas quando a gente escreve, tá? Quando a gente escreve esse ditongo em letra maiúscula, aí o iota passa a ficar do lado. Tá? A gente continua lendo A. Então, recapitulando essa loucura, quando eu tenho ditongo com iota, em que a primeira vogal é uma vogal longa, o iota passa a ser escrito embaixo dessa vogal. Tá? Então, eu tenho aqui o alfa com o iota. Considerando esse alfa um alfa longo, o iota passa a ser escrito embaixo. E aí o som fica A, né? Não mais ai. A. Tá? E quando eu escrevo tudo em letra maiúscula, aí esse iota que estava aqui embaixo volta a ser escrito do lado da vogal alfa. Tá? Mas aí o som permanece o som impróprio, A. Isso vai acontecer com as outras vogais longas também. Então, por exemplo, vogal eta. Quando ela está num ditongo com iota, esse iota vem escrito embaixo da vogal eta. E vogal ômega também. Quando ela vem escrita num ditongo com iota, esse ditongo passa a vir embaixo, tá? Então, o que era ei passa a ser e, né? Ou é, tá? O que era oi passa a ser o. O iota vem escrito embaixo. Aí por isso que ele é um ditongo impróprio,
porque eram ditongos, tá? São duas vogais, mas agora vai ter o som de uma vogal só. E aqui, ditongo com Y, né? Só acontece esse fenômeno aqui com a vogal ômicron. Ômicron com Y vai ter som de U. Agora, detalhe, a vogal Y, a gente viu que ela também pode ser longa, tá? Mas não vai acontecer esse fenômeno aqui. Ela é uma exceção. Apesar da vogal Y poder ser uma vogal longa, ela não vai ter esse fenômeno do iota subscrito. Isso só acontece com alfa, com eta e com ômega. Pois bem, então vamos ver agora os espíritos. A gente já foi apresentado a eles, mas a gente não viu com detalhes. Os espíritos é um sinal gráfico presente na escrita do grego antigo, né? Não existe mais no grego moderno, é uma coisa do grego antigo, que indicava a forma como a gente falava determinada, a gente vai falar determinada vogal, tá? Os espíritos, eles sempre vão vir em cima da vogal quando ela estiver no início da palavra. Então, em outras palavras, toda palavra que comece com vogal, obrigatoriamente tem que ter um espírito em cima dela, né? Esse espírito ele pode ser fraco ou ele pode ser forte. Então, por exemplo, uma palavra que começa com vogal. Palavra aner. Aner quer dizer homem. Homem não no sentido de ser humano, tá? Homem no sentido de sexo masculino mesmo. Em alguns lugares você pode ver a tradução de aner como varão. Em sentido do homem, no sentido do sexo masculino. Aner. Então a palavra começa com vogal, então ela obrigatoriamente tem que ter um espírito em cima. Essa palavra tem um espírito fraco, indica que a gente vai ler essa vogal alfa, né, com som de A normal, tá? Sem aspiração. O contrário, então vai ser o espírito forte. Então a palavra começa com alfa que tem espírito forte. Por exemplo, nós temos a palavra Rama. É um advérbio, quer dizer ao mesmo tempo, no mesmo momento. A gente vai aprender com mais calma. Tá? Aí repara, agora eu tenho um alfa com um espírito forte. Então repara, o espírito fraco, ele é uma cobrinha assim, com a carinha virada para a esquerda. E o espírito forte é uma cobrinha assim, com a carinha virada para a direita. Tá? E eles vêm sempre aqui em cima da vogal. Então qual a diferença no som? Enquanto que com o espírito fraco a gente fala a vogal normal, como a gente aprendeu, né? A. Com o espírito forte a gente vai ler como se tivesse um H na frente. Ha. Ou como se tivesse um R. Se você quiser pensar em português, como se tivesse um R na frente. Ha. Em outras palavras, essa vogal com espírito forte vai ter uma aspiração, quer dizer, o som dela vai ter um pequeno ar vindo da garganta. Ha. Tá? Então, espírito fraco, A. Espírito forte, Ha. E sempre vem no início da palavra, tá? Você não vai ver o espírito nas vogais do meio ou do final, é sempre no início. E com todas as vogais. Tá? Então, e um exemplo com a vogal alfa, aner, Rama. Então, com a vogal epsilon, por exemplo, espírito fraco, nós temos a palavra egó. Vogal epsilon com som de E normal, egó. Egó quer dizer eu, tá? É dessa palavra, por exemplo, que surge no português a palavra ego. Vem daqui, egó. Com espírito forte, por exemplo, temos repomai. Repomai é um verbo que quer dizer seguir. Então repara, aqui agora eu já falo essa vogal como se eu tivesse um H na frente, né? Uma aspiração. Ré. Aqui é, né? O som é limpo, é. E aqui ré, som com aspiração. Repomai. Isso também acontece com a vogal eta,
Então, por exemplo, aqui nós temos um advérbio ede, quer dizer agora, ede, o som normal, é. E aqui, por exemplo, redoné. Redoné é um substantivo, quer dizer prazer. Então, ede, agora, o som de é limpo, ede, redoné, que é o som com aspiração, redoné. Né? Enfim, isso vai acontecer com todas as outras vogais. Tá? A palavra começa com a vogal no início, ela vai necessariamente ter que ter um espírito. Pode ser fraco, pode ser forte. Né? Isso acontece com todas as vogais e acontece também com uma consoante, que é a consoante ro. Quando ela vem no início da palavra, ela obrigatoriamente ela tem que ter um espírito forte para indicar que esse ro vai ser aspirado. Por exemplo, a palavra rapsodos. Rapsodos é um rapsodo, é um personagem bastante comum na literatura grega que é responsável por contar as histórias, passar as histórias adiante. É um rapsodo. Então, em grego, rapsodos. Então, a palavra começa com ro, então esse ro obrigatoriamente vem com espírito forte, para indicar ela uma consoante aspirada. Agora, uma coisa que merece destaque é quando essa palavra começa com uma vogal maiúscula. E aí quando ela começa com uma vogal maiúscula, o espírito não vem mais em cima, como a gente acabou de ver, e sim do lado. Então, por exemplo, palavra Atenae. Tá? Esse símbolo aqui de tio é um acento circunflexo. A gente vai ver os acentos, tá? Daqui a pouco, então não se preocupe. Então, a palavra começa com vogal, então obrigatoriamente ela vai ter um espírito, mas como é uma letra maiúscula, esse espírito não vai vir mais em cima, e sim do lado, desse jeito. Tá? Atenae, Atenae, Atenas. E quando tiver um espírito forte, a mesma coisa. Por exemplo, Regestratos. Vogal eta na frente, começa no início da palavra. Então, uma vogal necessariamente vai ter um espírito. Esse espírito vai vir do lado e não em cima, porque ela é maiúscula. Então, eu leio Regestratos. É um nome, por isso, inclusive, vem com letra maiúscula. É importante já falar, em grego, a gente escreve os nomes próprios com letra maiúscula, nome de pessoa, nome de lugar. Tá? Mas a gente não começa uma frase com letra maiúscula. Em português, por exemplo, a gente começa as frases com letra maiúscula. Né? Toda frase, o início dela é com letra maiúscula. Em grego isso não vai acontecer. Tá? A gente só coloca a letra maiúscula em nomes próprios. Ou nome de pessoa, ou nome de lugar. Outra coisa importante que a gente tem que prestar atenção são nos ditongos. Quando a palavra começa por um ditongo, o espírito ele sempre vai vir na segunda vogal desse ditongo. Então, por exemplo, aiteo. Aiteo é um verbo, quer dizer pedir. Aiteo. Começa por um ditongo, ai, mas o espírito ele vai vir na segunda vogal do ditongo. Tá? Esse espírito está aqui indicando que todo ditongo ele tem que ser lido como um espírito fraco. Né? Ai, aiteo. Diferente, por exemplo, de um outro verbo, que é esse aqui, haireo, que é pegar, capturar. Tá? Então repara, também começa por um ditongo, ai, só esse ditongo aqui, ele vem com o espírito forte. Então eu leio hai. Aqui eu leio ai, espírito fraco. Aqui eu leio hai, espírito forte. Então, aiteo, haireo.
Então isso para todo e qualquer ditongo. Eu sempre coloco o espírito da segunda vogal desse ditongo. Então, só para terminar a aula de hoje, então vamos ver a pontuação no grego, né? No grego usam sinais de pontuação bem parecidos com o português. Então, por exemplo, o ponto final em grego continua sendo o ponto igual ao nosso do português. A vírgula em grego continua sendo igual à nossa vírgula do português. Eu tenho outros sinais em grego que são um pouquinho diferentes do português. Então, primeiramente, eu tenho um sinal que é um ponto também, mas ele é colocado no alto de uma palavra. Então, por exemplo, eu tenho qualquer palavra aqui. Eu tenho esse ponto colocado no alto, né? Ele pode indicar duas coisas. Ou ele indica um ponto e vírgula. Esse nosso sinal de ponto, ou ele equivale ao nosso sinal de ponto e vírgula, ou ele equivale ao nosso sinal de dois pontos, tá? Então, em grego, ponto e vírgula e dois pontos é representado por esse sinalzinho no alto da palavra, né? Eu também tenho em grego esse sinal aqui, tá? Que não é o ponto e vírgula. Isso aqui em grego é um ponto de interrogação. Tá? Então, repetindo, pontuação em grego, a gente usa, né, que é igual ao português, o ponto final e a vírgula, igual ao português. Tá? Agora, o ponto e vírgula ou os dois pontos, tá? É uma coisa ou outra, em grego é representado por esse ponto no alto. Tá? E o ponto de interrogação, em grego, é representado por um ponto e vírgula. Então, a gente vai ver isso com mais... A gente vai ver, essas pontuações vão estar sempre presentes nos textos que a gente for traduzir. Então, não vai ser nenhum problema. A gente vai estar sempre em contato com esses pontos, com esses sinais, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo com seus amigos. Na descrição do vídeo, eu já estou colocando, desde a última aula, um link para um site que eu criei. Um site feito... É um site programado pelo Google, né, o Google Sites. Né, você pode fazer um site usando o Google, uma ferramenta do Google. Então eu criei um site como se fosse um portal para o grego clássico. Então lá nesse site tem... Se você for entrar lá, eu estou tentando colocar um dicionário lá que eu tenho de grego e português, estou botando nesse site. Ele obviamente vai demorar muito tempo até eu colocar o dicionário inteiro, um dicionário muito grande. Tá? Mas, para os textos do método do Aprendendo Grego, e a gente vai ver daqui a pouco, os textos de tradução a gente vai usar daqui a pouco, nesse site tem um vocabulário completo desses textos, tá? Vocês entram no site, na parte principal, tem ali um link escrito Vocabulário para Iniciantes. E nesse vocabulário tem todas as palavras que são usadas nos textos em grego, tá? E para cada texto vai ter um vocabulário próprio ali, separado. Então, mas isso a gente vai entrar com mais detalhes quando a gente começar a traduzir, que não vai ser agora, né? A gente ainda tem um caminho pela frente de aulas até a gente começar efetivamente a traduzir os textos. Tá? Mas de qualquer maneira, eu já estou colocando nas descrições das aulas de grego, né? Embaixo, na descrição do vídeo, embaixo das aulas de grego, já coloco esse link para eu não me esquecer. Quando for realmente útil, já está aqui, né? Já está automaticamente na descrição do vídeo. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.